Olá, segundo ano! Vamos aqui na aula de hoje com um novo assunto, certo? Vamos entrar em um novo conteúdo da história da arte. Preciso explicar para vocês o que vamos ver a partir dessa aula daqui, certo? Até as nossas aulas anteriores, nós tratamos muito da questão de Brasil. Nós vimos o modernismo, certo? Vimos o movimento antropofágico, tratamos da primeira metade do século XX aqui no Brasil. Precisamos agora ver essa primeira metade do século XX na Europa. Ou seja, nós vamos ver, a partir de agora, entrar nas vanguardas europeias. Aquelas artes que tanto influenciaram os artistas brasileiros. Tá bom? Então agora nesse momento saímos do Brasil e viajamos para Europa. França, Itália, Espanha, Alemanha. Vamos lá para outra região, o considerado grande berço das artes. E aí nesse momento então chegamos no impressionismo. Voltamos um pouquinho atrás. Tá certo? Vamos lá no finalzinho do século XIX falar do impressionismo, porque esse movimento aqui foi, dentro de toda a história da arte, aquele primeiro passinho que vai entrar na era moderna. Tá? Foi onde tudo surgiu, o primeiro passo para modernizar as artes. Foi a partir do impressionismo, mas nós precisamos entender por que isso aconteceu, por que esse movimento chamado impressionismo foi aquele primeiro passinho para a área moderna. Porque a área moderna, sim, nós vamos ver as vanguardas europeias, o século XX. Então vamos lá, o impressionismo, vamos entender o contexto histórico e onde tudo começou. Não tem como a gente deixar de falar de Claude Monet, deste quadro, Impressão Nascer do Sol. Foi a partir deste quadro que o nome impressionismo surgiu. Agora, por que Monet passou a pintar dessa forma? Por que passou a envolver características chamadas do primeiro passo para a arte moderna? Precisamos falar do contexto histórico em relação à fotografia. Olha só, pessoal, até o final do século XIX, não existia outra forma de registrar acontecimentos históricos, fatos sociais, retratos de pessoas, autorretrato também. Não existia outra forma que não fosse a pintura. Certo? Baseando nisso, nada mais correto e justo que os artistas fossem fiéis àquela realidade. Porém, com a chegada da fotografia, com a invenção da máquina fotográfica, do papel fotográfico, ficou a essa responsabilidade de registro de retratos de pessoas, acontecimentos importantes, a tecnologia da fotografia. E o artista realmente ele se libertou dessa visão realista e passou a trabalhar, a estudar as suas técnicas. E passou a ser de fato aquilo que todo artista é por natureza. Todo artista por natureza, ele tem dentro de si uma alma criativa, uma alma inovadora, que ele precisa se libertar para poder produzir essa arte inovadora. E que até esse momento ele se considerava preso. Por quê? Porque a maioria das obras que eles recebiam eram encomendas de alguma situação realista. E sem contar que havia o choque de também aceitação do público, a falta de compreensão de algo que não estivesse representando a realidade. Lembramos lá do modernismo, o quanto foi difícil aqui no Brasil para que o público aceitasse e compreendesse a arte moderna. Na Europa não foi diferente, só que a Europa sempre teve um passo à frente daqui, do Brasil. Então aqui no final do século XIX, os artistas começaram então a estudar técnicas.
Foi difícil para eles? Foi. Só que a Europa sempre foi muito preparada no contexto artístico, ela é considerada o berço das artes. Então os profissionais críticos de artes sempre foram muito presentes e parceiros dos artistas. Muito diferente do que nós vimos aqui no Brasil na época em que Anita Malfatti sofreu aquela severa crítica de Monteiro Lobato, que não era um crítico preparado para fazer uma determinada observação, análise crítica de uma obra de arte. Porque ao analisar uma obra de arte, nós não podemos colocar a nossa opinião pessoal, o nosso gosto. A gente tem que analisar de forma técnica, de forma objetiva e tentar entender o que foi essa representação. Então, em um determinado momento, por volta de 1873, Monet, juntamente com outros artistas, fez uma exposição. E nessa exposição, esse grupo de artistas colocou obras semelhantes a essa. E os críticos que foram a essa exposição tiveram a impressão de encontrar ali obras inacabadas, que não estavam terminadas, concluídas. E principalmente este quadro causou essa impressão nos críticos. Por isso o nome impressionismo, por este quadro, Impressão Nascer do Sol. E um crítico colocou esse seu parecer em seu jornal, mas abriu espaço para que Monet justificasse os quadros dessa exposição. E Monet colocou da seguinte forma: não, os nossos quadros não estão inacabados, eles são dessa forma. Nós queremos, através desta pintura, registrar a luz do sol, os efeitos que a luz solar tem sobre a natureza. Por isso, não registramos nada com muito contorno certinho, porque a impressão que o sol transmite sobre uma água, sobre uma paisagem, seja lá qual objeto a ser retratado, existe ali umas nuances que obriga a não fazer o contorno nítido nos objetos. Por isso os quadros do impressionismo, pessoal, não são quadros feitos para você observar perto, muito próximo, porque se você se aproximar muito de um quadro do impressionismo, realmente você vai enxergar manchas, borrões, porque eles não produzem contorno. Uma imagem desta daqui do sol, por exemplo, ela é obtida através de pinceladas que eles vão colocando, vão fazendo ali no quadro até atingir o formato redondo do sol. Ele não faz lá o contorno do sol para pintar, não. Ele vai fazendo pequenos risquinhos até obter o formato. E assim, para cada detalhe do quadro, ele não faz contorno, ele vai fazendo pequenos risquinhos até obter aquele formato. Então, por isso, enxergamos manchas. Por isso, os quadros do impressionismo, eles são quadros para você manter uma certa distância, 4, 5 metros aproximadamente de cada quadro, e deixar o seu olhar desfocado naquela imagem. E o efeito óptico vai se processar na sua mente e você vai enxergar com mais nitidez os reflexos que o sol projeta na natureza. Então, por isso, esta impressão de manchas, borrões e quadros inacabados. Essas características nós vamos analisar melhor aqui quando colocarmos outras diversas obras do impressionismo e se tratarmos exclusivamente das características dos impressionistas. Por que são características exclusivas dos impressionistas? Porque esse grupo de artistas, quem são? Monet, Manet e Renoir. Esses três artistas se reuniam
em ateliês e estudavam ali novas técnicas de fazer a sua pintura. E entre eles estabeleceram algumas regras, entre elas essa de não fazer contorno nos objetos retratados e adquirir a forma fazendo pequenos rabiscos, manchas, até obter a forma da árvore, do animal, do barco, seja lá o que fosse. Então existe uma série de regras que foram estudadas, estabelecidas, e estes artistas seguiam todas de maneira muito rigorosa em todos os quadros que eles produziam. Por isso esse grupo foi denominado e classificado como impressionistas. Pessoal, no decorrer das nossas aulas, agora daqui em diante, nós vamos tratar de todo o contexto histórico do impressionismo, onde nós vamos concluir a nossa aula de hoje. Nessa questão da origem do impressionismo, do contexto histórico que eu coloquei para vocês, que foi com a chegada da fotografia, que os artistas sentiram essa necessidade de uma busca inovadora por novas formas de estar representando o seu mundo. A maneira como se deu o nome, que foi através de uma exposição que o Monet fez, e a impressão do quadro inacabado, então veio o impressionismo. A justificativa de Monet perante o crítico, estabelecendo ali as ideias claras, as regras claras que esses artistas faziam, tá certo? No próximo momento nós vamos conhecer regra por regra dessas pinturas impressionistas. Mas um detalhe, quero que fique bem claro para vocês também. Os temas dos quadros impressionistas, já que eles estudavam a luz do sol, que é a luz natural, e nós sabemos que essa luz varia a sua intensidade de força, a luz artificial não serviria para eles. Por esse motivo, todos os quadros, podemos considerar todos, os quadros dos impressionistas registram natureza. Todos os quadros foram pintados ao ar livre, tá certo? Pessoal, então é isso. Na próxima aula vamos ainda de impressionismo até conseguirmos entrar no século XX para estudar as vanguardas europeias. Mas ainda vamos de impressionismo, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e se cuidem, pessoal. Até mais!